Eu quero pedir para você trazer para mim esse vídeo do Luciano Hang, o vídeo número 1, tá, querido? Onde ele diz aqui que se a esquerda voltar, vou repensar a minha vida. Ele disse, o empresário Luciano Hang, se a esquerda voltar, vou repensar a minha vida. Ou seja, está dizendo que se a esquerda voltar, ele vai repensar as empresas dele, né, os investimentos dele. Vamos ver o vídeo, por favor, e a gente comenta. Pode rodar. Realmente, eu vou dizer para você que se a esquerda voltar, vou repensar a minha vida. E falo isso não por mim, falo isso por milhões de empresários que estão represando seus investimentos baseado na política. Você só vai investir se você tiver confiança, esperança, sabendo que o Brasil vai andar para frente, não para trás. Então, vou já dizer para você que continuo pensando da mesma forma. E quando eu falei isso lá em 2018, e o Ministério do Trabalho, que muitas vezes promotores, procuradores e a própria Justiça ou órgãos do governo estão aliados com uma doutrinação de esquerda lá na faculdade e me processaram dizendo que eu estava coagindo os meus colaboradores, eu não preciso coagir ninguém. É só falar a verdade. O que eu apresentei na época era dois caminhos, né? O caminho da esquerda, do atraso, do retrocesso, da corrupção, da incompetência, da quebra do nosso país, como aconteceu em 2015, ou o caminho da direita, do sucesso, do empreendedorismo, do desenvolvimento. Ok, bom, tem um outro vídeo dele falando aí, fazendo inclusive duras críticas a jornalista, mas eu quero já comentar isso aí. Zezinho, por favor. Olha, é uma escolha difícil, eu já falei. Tanto essa extrema direita como essa extrema esquerda. O papel do empresário e empreendedor Luciano Hang é fazer o que ele faz, é investir e sair dessa militância política, sair desse enfrentamento político, e isso atrapalha a vida dele. Tudo bem, ele é marqueteiro, mas a vida dele empresarial, ele não pode misturar. Eu já falei, ele falou uma coisa que é verdade. Em 2015, realmente, a Dilma quebrou o Brasil. A Dilma foi um fracasso. Não queremos repetir a Dilma e também não quero Lula. Não quero nenhum dos dois. E o que está aí também, Bolsonaro, na verdade, o que ele está fazendo agora é um discurso anti-vacina. Não tem um plano ainda para estabilizar a economia do Brasil, que está em frangalho. A bigorna da realidade está aí. E o que a gente espera que venha surgir uma terceira via, que as pessoas acham, não, aí a polarização, um alimenta um e outro alimenta o outro. Não concordo com a fala do empresário Luciano Hang, que ele, para mim, é dois retrocessos, essa extrema-direita e essa extrema-esquerda. Olha, aí está a enquete, né? O motivo da enquete que nós fizemos e as pessoas estão respondendo. É um empresário que tem investimentos no Brasil e que está, no ponto de vista dele, defendendo seus investimentos, defendendo as suas empresas, porque ao defender o Brasil, está lá defendendo suas empresas. Mas você acha que o empresário deve, sim, participar como ativista político, partidário? Sim ou não? Doutor Joacir, por favor. Eu penso que qualquer cidadão, com exceção dos magistrados e dos militares, por força constitucional, esses não podem ter uma militância política, e os membros do Ministério Público também. Esses não podem porque a Constituição assim o proíbe, né? Mas todo e qualquer cidadão o pode fazer, e dentro daquilo que se queira fazer. Só que eu concordo com o Zezinho, o Luciano Hang, ele não é um ativista político por ser um ativista político, ele é um ativista político com segunda, terceira e quartas intenções. Quando ele está falando da direita, primeiro que o conceito de direita, com todo respeito, penso que ele desconhece, porque a Revolução Francesa que trouxe essa expressão direita e esquerda, né? Os jacobinos e os girondinos. E aí, esses jacobinos que eram da direita, eles não eram tão favoráveis ao povo. Então, eram aqueles caras que apoiavam Napoleão Bonaparte, que estavam lá na Assembleia fazendo aquilo que o rei mandava. Enquanto que os jacobinos, esse dito de esquerda, era que fazia exatamente aquilo que o povo queria. Os anseios do povo eram tidos mais pela esquerda e não pela direita. De lá para cá, se tem uma discussão, às vezes, que eu acho até tola nesse sentido,
Porque a essência realmente do que é esquerda e do que é direita, muitos falam e desconhecem da onde veio essa expressão. Penso que ele está surfando na onda, enquanto o povo está achando que ele está defendendo o Bolsonaro, ele está defendendo o bolso dele. Moisés Cruz, por favor. Só assim para complementar um pouco o que o doutor falou, eu acho que quando ele fala esquerda e direita, é no contexto atual. Se for pegar lá na raiz, aí realmente vai dar uma distorção. Mas no contexto atual, o que significa direita? Aquele que tem uma pauta mais conservadora, um pensamento um pouco mais liberal na questão da economia, essas questões todas. Esse é o pessoal de direita. O pessoal de esquerda é liberação de droga, aborto, assassinato, apoia bandido, bandido é vítima, o bandido nunca está errado, sempre está certo, você não pode ter uma arma para se defender. Esse é o pessoal de esquerda. Isso é no contexto atual, né? Então, no contexto atual, você que está em casa, preste muito bem atenção nisso. Se a pessoa falar que é de esquerda, você já sabe o que ele pensa. Ele pensa em tudo isso daí, na destruição da família, apoia, se você for roubado, você está errado, o bandido está certo. É sempre nessa linha. Isso é um ponto. Com relação ao dono da Van, ele tem 164 lojas no Brasil, mais de 22 mil funcionários, né, que ele emprega, são bilhões investidos na economia do Brasil, e ele tem grande chance de virar senador da República pelo estado que ele representa, que é o estado de Santa Catarina, né? Santa Catarina. Samuel Costa. A concepção do que é direita e esquerda ela é deturpada, como bem frisou o eminente Dr. Joaci. A gente precisa, mais do que nunca, pessoal, espantar a ignorância se a gente quiser retroceder. Eu vou resumir assim de forma bastante, sintática aqui para vocês compreenderem o que é a esquerda e o que é a direita. Na França, a esquerda sentava à esquerda, porque eles vieram da classe trabalhadora, a foice, o martelo, a foice, o homem do camponês, o martelo, a classe trabalhadora. E quem sentava à direita era a plutocracia, os banqueiros e a galera que tem direito. Se você, hipoteticamente, independentemente do seu dogma religioso, seu dogma de fé, se você compreende que essa política do Bolsonaro, que é uma política pseudo, de direita, te contempla, companheiro, a tua geladeira está mais cheia, você consegue tanquear o teu carro, a tua moto com facilidade, está viajando para o litoral, para o exterior, e as coisas estão mil maravilhas, não está reclamando, apoia essa política, que ela está te resultando, que é o que o Luciano Hang faz. Ele faturou bilhões durante a pandemia. Basta você observar na Forbes, os homens mais ricos do mundo quase que dobraram o seu patrimônio no decorrer da pandemia. Trabalhando, né? Aí, beleza, enquanto isso, milhões de pessoas no Brasil desempregadas. Mas a ditadura do capital, pessoal, na direita, doutor Joaci. Me permite. Uma coisa que até para a gente rir um pouco. O Luciano Hang é tão esperto que na época das restrições no Brasil inteiro, ele podia funcionar aquelas lojas que tivessem artigos de alimentação. Ele foi colocou um arrozinho, um feijãozinho ali, e a Havan continuou aberta no Brasil inteiro. Inclusive, aqui em Porto Velho, os amigos do Moisés, que são fiscais do município, autuaram a loja dele aqui na Avenida Jorge Teixeira. Mas enfim, pessoal, aí fala assim, onde que foi que a esquerda deu certo? Eu pergunto, onde foi que a direita deu certo? Você acha que você Estados Unidos, Inglaterra? Não, lá tem pobre, tem miseráveis. Aí tu não quer nada. Nos Estados Unidos não deu tão certo. Todo que o lugar tem Olavo pobre, Carvalho, o guru do Bolsonaro, do Moisés Cruz, veio puxar só a coleira, porque a cachorrinha teve que ficar lá, para se tratar no sistema público de saúde que ele falava mal e das universidades federais. Ele foi para o hospital da USP, pessoal, hospital público para se tratar, porque ele não tinha capital. Mais tolo do que ser de esquerda, é ser um capitalista sem capital. Se você é pobre e apoia esse desgoverno, meu irmão, busque um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, para rever esses seus dogmas, porque certamente você sofre de algum distúrbio e pode ser até masoquista. Ok, vamos ouvir o Josinelli. Bom, eu quero discordar do Dr. Joaci, do Samuel, porque esquerda e direita é posicionamento, é baseado exatamente na questão francesa e se explica isso teologicamente. Por quê? Quando Marx ele usou o proletariado e separou o patriarcado, ele escolheu o lado. Quando você diz assim, eu sou de direita, você está dizendo que você é do lado do patriarcado. Quem é o patriarcado? É baseado nos patriarcas. Abraão, Jacó e Isaac. E quem escreveu sobre o patriarcado? Moisés. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia que no judaísmo chamam de Torá. E no meio evangélico ou cristão chamam de Pentateuco. Quem era Marx? Marx era um judeu frustrado, que ele se decepcionou com Deus.
E ele entendeu que tudo que Moisés escreveu sobre o patriarcado era prejudicial. Ele se posicionou no lado mais fraco, porque ele dizia que Deus, como Senhor da justiça, ele falhou. Ou seja, se Deus é aquele que distribui a riqueza, alguns ele enriqueceu, outros não. E que se existisse uma política de distribuição de renda que conseguisse contemplar todo mundo de maneira igual, isso conseguiria ser resolvido. Essa é a visão de Marx. E ele Está escreveu. errado, pastor? Sim, está Então pode ter totalmente pobre, errado. então. Porque Pode aí ter pobre. você tem que entender. Se você defende a opinião de Marx, de esquerda, que é a foice, A distribuição da o riqueza, lado, né? você então tem que abrir mão do patriarcado de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés. Porque toda a política de Marx está baseada nesses 5 primeiros. Mas qual o problema de ser ateu? Porque Eu não tô entendendo. não, o ateísmo não é só o ateísmo, é o anticonservadorismo. Por exemplo, na opinião de Marx, a visão de Moisés de que família foi constituída lá em Êxodo, em Gênesis, quando ele disse: façamos una-se o homem à sua mulher e os dois sejam, entendeu? Aquilo ali é uma Fecundos, visão né? patriarcal, Perfeito. de que é homem e mulher. Na visão de Marx, não, família pode ser o poliamor, que é a ideia de que 5 homens podem casar. Até com o jumento, se quiser. Isso, o homem pode casar com a árvore. É. E isso vem de Marx, essa ideia de que família não precisa ser conservadora. Então essa ideia, você que tem em casa, precisa saber, meu amigo. Quando você diz eu sou de esquerda, você está dizendo eu sou ateísta, eu não Sou valorizo antifamília. o que a Bíblia diz, eu sou antifamília, eu sou anticonservador, eu sou comunista. O que você tem que saber não é Ateu. você tem que saber o que é ser anticonservador, você tem que saber o que é ser ateísta. É isso que você tem que saber. Glória a Deus. Porque Ok. senão a gente acaba defendendo coisa errada. Ontem eu vi pastor defendendo a esquerda. Entenda o que é esquerda e direita para você defender, para depois não votar no teu inimigo, senhor. Exatamente.